Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 8h58 em Manaus. Bom dia, já estamos em agosto. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano, na apresentação de Jones Moura. E também de Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, presos de Altamira são mortos durante transferência para Belém. Operação Lava Jato, Polícia Federal investiga empresários e Odebrecht pela Lava Jato de 329 milhões. Holanda proíbe o uso da burca em locais públicos. Justiça no Amazonas suspende pagamento de contas de energia por moradores de Codajás. Trio é preso por suposto envolvimento em tentativa de latrocínio. Manaus FC vence de virada, mas é eliminado da Copa Verde pelo Sobradinho. O técnico Tite é indicado ao prêmio de melhor do mundo pela FIFA. E o Flamengo conquista a classificação heróica na Copa Libertadores da América. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. De Altamira são mortos durante transferência para Belém. Celso Freire. 4 dos 30 internos que estavam sendo transferidos desde esta quarta-feira em um caminhão-cela que partiu do presídio do Centro de Recuperação Regional de Altamira para Belém foram mortos por asfixia, conforme relatou o governo do estado. As mortes teriam ocorrido durante o desentendimento entre os presos dentro do transporte do sistema penitenciário. O comboio que levava os detentos havia partido ao meio-dia desta terça-feira de Altamira. Segundo nota da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, as 4 mortes ocorreram no trecho entre Novo Repartimento e Marabá. A Segup diz que as vítimas seriam da mesma facção e viviam juntos nas mesmas celas. Durante o transporte, estavam algemados, divididos em 4 celas. A capacidade das celas era para até 40 presos e 30 eram transportados. O Estado não possui caminhão com celas individuais, segundo informou a nota enviada pelo governo do Estado do Pará. Os 26 presos remanescentes serão colocados em isolamento. As razões deste fato estão sendo investigadas, segundo a nota do governo. Os corpos dos 4 presos foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá para a realização de exames de necropsia. E o Instituto Médico Legal do Pará informou na noite desta terça-feira que, ao fazer uma nova checagem do número de mortos no confronto ocorrido no Centro de Recuperação Regional de Altamira, a equipe encontrou mais um corpo sob os escombros. Este é o detento morto de número 58 durante o confronto entre as facções criminosas. Os profissionais do IML trabalham para identificar a vítima. Agência Rádio Web com informações do Pará, Celso Freire. Obrigado, Celso. Agora são 9h01 em Manaus e o procurador Deltan Dallagnol incentivou outros procuradores de Brasília e Curitiba a investigar sigilosamente o ministro Dias Toffoli em 2016, indicam mensagem da Lava Jato. Na época, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal estava visto como o primeiro adversário que poderia frear a Operação Lava Jato. As informações foram publicadas em reportagem do jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira. As informações foram publicadas e feita em parceria com o site The Intercept, que teve acesso ao arquivo de mensagens de autoridades relacionadas à Lava Jato. Pelos diálogos, Deltan teria buscado informações pessoais sobre as finanças de Toffoli e a sua mulher, Roberta Rangel. 92.
Operação Lava Jato, Polícia Federal investiga empresários e Odebrecht pela lavagem de 329 milhões de reais. Diego Brião. A fase de número 62 da Operação Lava Jato teve ações realizadas durante a quarta-feira. Denominada de Rock City, em português Cidade de Pedra, a operação apura o pagamento de propinas travestidas de doações de campanha eleitoral realizado por empresas do grupo investigado. Executivos do grupo empresarial Petrópolis são acusados pela lavagem de cerca de 329 milhões de reais. O coordenador pela Polícia Federal nesta fase da Operação Lava Jato, Tiago Javarotti, explica como funcionava o esquema que envolvia também a empreiteira Odebrecht. Esse grupo empresarial que está sendo investigado, ele é suspeito de disponibilizar dinheiro em espécie aqui no Brasil para que a Odebrecht pudesse efetuar o pagamento de propinas e de doações eleitorais não contabilizadas. Javarotti detalha como o dinheiro era passado à empreiteira. De outubro de 2008 a junho de 2014, portanto, o Grupo Odebrecht teria se valido do grupo investigado para o pagamento de propinas e de doações eleitorais não contabilizadas, num sistema que é conhecido como dólar cabo. Então, essa disponibilidade de dinheiro em espécie aqui no Brasil, que o grupo conseguia mediante a venda de seus produtos de forma dissimulada, fora da sua contabilidade oficial, esse dinheiro foi vendido para o Grupo Odebrecht, ao passo que o grupo investigado recebia os valores em dólar no exterior, em contas offshore. A Justiça Federal de Curitiba expediu um mandado de prisão preventiva contra Walter Faria, controlador do grupo Petrópolis. Além disso, foram expedidos mais 5 mandados de prisão temporária contra executivos envolvidos no caso e mais 33 de busca e apreensão em cidades situadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agência Rádio Web, com informações de Curitiba, Diego Brião. Internacionais. O mundo agora. 9h04. E no Giro Internacional de Notícias, proibição do uso da burca em locais públicos começa na Holanda. Rádio França Internacional. Stefan Rosenbaum. Paris, 1º de agosto, estes são os destaques desta quinta-feira. A proibição do uso de todos os tipos de peças de roupa ou objetos que escondam o rosto, como capuzes, capacetes e o véu integral islâmico conhecido como burca, em espaços públicos da Holanda, entra em vigor hoje em meio à revolta dos que serão afetados pela lei. A norma, ratificada no ano passado pelo Senado, define a proibição como parcial e não total, porque só limita o uso destas peças em áreas públicas como escolas, hospitais, transporte público e edifícios governamentais. Embora estivesse previsto que a norma entraria em vigor no começo de julho, as escolas pediram um adiamento da vigência da mesma para que sua aplicação não influenciasse o final do ano letivo, provocando tensões com as mães que utilizam a burca ou niqab, que é o véu que cobre o rosto e só revela os olhos. No entanto, ainda segue havendo dúvidas sobre como será exigido na prática o respeito à lei, cujo descumprimento pode render uma multa de 150 euros. Joe Biden, favorito entre os democratas para enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições de 2020, foi o principal alvo no segundo debate entre os pré-candidatos do partido realizado na noite de ontem. O ex-vice de Barack Obama foi confrontado sobre assistência médica, imigração, justiça penal e questões raciais, entre outros temas, no debate organizado pela CNN em Michigan, um estado conhecido por oscilar entre democratas e republicanos. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, alinhado à ala mais radical do partido, defendeu uma reestruturação da sociedade e disse pensar em cobrar impostos dos ricos. Críticos alertam para os riscos do Partido Democrata se colocar muito à esquerda do espectro na corrida para 2020. Como parte de sua estratégia de campanha, Trump não se cansa de afirmar que todos os pré-candidatos democratas abraçaram o socialismo radical. Os rebeldes hutis do Iêmen, aliados com o Irã, atacaram um desfile militar que acontecia em Aden, principal cidade do sul do Iêmen, deixando pelo menos 20 policiais mortos. Um jornalista da Reuters relatou ter visto pelo menos 9 corpos após a explosão dentro de um quartel do exército apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, membros da coalizão conduzida pelos sauditas na luta contra os hutis. Um membro do alto escalão do exército iemenita
também teria sido morto nesse ataque. O canal de televisão dos rebeldes Houthis anunciou a autoria do ataque e disse que, na medida em que o regime saudita aumenta a agressão e o bloqueio ao Iêmen, diz que vai continuar expandindo as operações, alertou o canal Houthi. Você, claro, acessa o nosso site rfbrasil.com, também o nosso Facebook, nossas contas também no Instagram. Você acessa tudo isso pela internet. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. E no próximo bloco, Justiça no Amazonas suspende o pagamento de contas de energia por moradores de Codajás. E tem ainda a classificação do Flamengo pela Libertadores da América. Os detalhes você confere logo após o intervalo. Fique na sintonia. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieradan informa a hora certa. 9h08. Novas FM. Cultural. Agora você pode parcelar multas e tributos municipais usando o seu cartão de crédito em até 12 vezes. As taxas e impostos do município podem ser parcelados na sede do Manaus Atende, na Avenida Japurá, Centro. E multas de trânsito na antiga sede do Manaus Trans, atual Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, na Avenida Urucará, Cachoeirinha. Consulte condições de parcelamento, quite suas dívidas e ajude a cidade a evoluir. Prefeitura de... Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 1º de agosto de 2019. 24 ambulâncias vão ser entregues ao município para reforçar o atendimento do SAMU 192. Com isso, o serviço passa a contar com 32 veículos de suporte básico e avançado. 2 paradas de ônibus da Bola da Suframa foram desativadas temporariamente por conta das obras da rotatória. Os pontos vão ser instalados na Avenida Rodrigo Otávio nos 2 sentidos. Mais uma academia ao ar livre foi inaugurada, desta vez na Rua 36, no bairro Novo Aleixo. O espaço conta com 3 equipamentos que levam mais qualidade de vida aos moradores do local. E para os homens que querem dar aquele trato no visual, a Galeria Espírito Santo oferece toda terça e quinta corte de cabelo gratuito. É sempre de 8 às 11 e de 1 às 3 da tarde. Aproveite. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Já de volta, agora são 9h11 em Manaus. O Instituto de Mobilidade Urbana informa que aconteceu há pouco um acidente com vítima lesionada na rua Cariri, no Cidade Nova, próximo à escola Arthur Soares Amorim. Os agentes, nesse momento, estão no local e o SAMU também está realizando o atendimento à vítima. 9h11. A CETRAB, Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do CINEAM, Sistema Nacional de Emprego, divulga 442 vagas de emprego para esta quinta-feira.
Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começou às 7 horas da manhã e o atendimento às 8. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e também escolaridade. E ainda o Cine Manaus oferece hoje 21 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Neri, do São Geraldo e do Shopping Felipe Indal, na Avenida Camapuano Jorge Teixeira. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos coordenados pela Centep, Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, portando também os documentos básicos e, para os homens, o certificado de reservista. E mutuários de conjuntos habitacionais da SUAB, Superintendência de Habitação do Amazonas, com débitos em aberto, prestações vencidas e não pagas, têm a partir de hoje até o dia 31 de agosto para quitar suas prestações em atraso com até 100% de desconto nos juros contratuais para pagamentos à vista. O feirão faz parte do programa regular que está em vigor e possibilita a renegociação de dívidas de contratos ativos e inativos de conjuntos habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação nos municípios de Manaus, Itacoatiara, Humaitá, Parintins, Coari, Manicoré e Maués. De acordo com a diretora-presidente da SUAB, Keila Cunha, o feirão do programa regular permite que os mutuários de residências mais antigos possam quitar seus débitos. Ela diz que essa portaria vai possibilitar que proprietários possam realizar o sonho de ter a sua casa quitada. 9 horas e 13 minutos e o Ministério Público Federal no Amazonas converteu o procedimento preparatório em inquérito civil para investigar o desmatamento de 1.200 hectares no município de Apuí, a 1.098 quilômetros de Manaus, ocorrido em março de 2018 e detectado pelo IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A portaria com a informação foi publicada no Diário Oficial do MPF desta quarta-feira e assinada pelo Procurador da República em substituição ao 13º ofício Henrique de Sá Valadão Lopes. O procurador solicitou que o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, forneça explicações no prazo de 15 dias sobre a possível autorização para o desmatamento em imóvel situado no município de Apuí, abrangendo 1.200 hectares. Henrique de Sá quer explicações também se o imóvel rural conta com licenciamento ambiental regular, cabendo ao IPAAM indicar a atividade econômica licenciada, quem foi a pessoa física ou jurídica favorecida com eventual autorização de desmatamento de vegetação ou licença ambiental no local. 9 horas e 14 minutos e a Justiça no Amazonas suspende pagamento de contas de energia por moradores de Codajás. Quem tem os detalhes é Michele Moreira. A Justiça em Codajás, no interior do Amazonas, suspendeu o pagamento das contas de energia pela população local até que a Amazonas Distribuidora de Energia restabeleça por completo o serviço de abastecimento de energia elétrica no município. Segundo o juiz autor da decisão, Geidson Lima, a medida é extrema, mas necessária por causa dos problemas ocorridos pela falta e interrupção de energia em diversas áreas, entre elas saúde e educação. A cidade fica a 240 quilômetros da capital Manaus e tem uma população de cerca de 25 mil habitantes. A sentença destaca ainda que outras 2 decisões judiciais, dentro do mesmo processo, não foram suficientes para regularizar o serviço à população. Em uma delas, a empresa descumpriu o liminar, que determinava a normalização do fornecimento de energia no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$100 mil pelo descumprimento, bem como R$10 mil por cada hora de suspensão do fornecimento. Sobre a decisão que suspendeu o pagamento das contas de energia, a Amazonas Energia informou por meio de nota que até o momento não foi notificada. Na semana passada, cerca de 200 mil moradores das cidades amazonenses de Iranduba e Manacapuru ficaram por volta de 7 dias sem energia. O abastecimento de água também ficou prejudicado, já que as bombas dependem de energia para funcionar.
A Amazonas Energia alegou que o problema foi causado pela ruptura de um cabo de transmissão subaquático. Geradores e usinas foram instalados nos 2 municípios para garantir a retomada do fornecimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira. Obrigado, Michele. 9h17 em Manaus, e a Polícia Federal está nas ruas de Manaus nesta quinta-feira, 1º de agosto, no que pode ser um desdobramento da Operação Maus Caminhos depois da Operação Iminência Parda na terça-feira. Um dos alvos mora no condomínio Rubi, no Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. Pelo menos uma viatura foi vista às portas do residencial no alvorecer de hoje. Segundo informações, a polícia mira o irmão de um político do Amazonas. Por volta de 8 horas da manhã, 2 agentes da Polícia Federal saíram do condomínio Rubi. Nas mãos, uma pasta aparentemente sendo um notebook. E com eles deixou o prédio na mesma hora um advogado que seria da defesa da ex-primeira-dama do Estado, Nejmi Aziz. 9h17, os trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, serão reabertos nesta quinta-feira, dia 1º, após os 15 dias do recesso parlamentar de julho, com a realização da reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Para o segundo semestre, deputados devem analisar ao menos 8 vetos governamentais. Durante o primeiro semestre do ano foram realizadas no plenário 64 reuniões ordinárias e 3 extraordinárias, com 18 sessões de votação na ordem do dia, onde foram apreciadas 91 mensagens do governo, das quais somente 2 não foram votadas. A mensagem número 73, encaminhada à PEC de número 3/2019 e a de 76/2019, encaminhando o projeto de lei complementar número 8. E entre os projetos apresentados no primeiro semestre está a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, que foi aprovada no dia 12 de julho. A LDO recebeu 39 emendas, o que permite que os deputados indiquem alterações na proposta do Executivo que podem remodelar a destinação das verbas para outros projetos e também setores. E a Prefeitura inaugura acesso a futuro residencial popular em Manaus. O novo residencial Vida e Saúde, destinado às famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, vai ser construído no bairro Tarumã. Durante a entrega do acesso ao local, que fica a pouco mais de 1 quilômetro da BR-174, o prefeito Arthur Vigílio Neto destacou a redução do déficit habitacional de Manaus. Um projeto muito bonito, já foi feito o acesso permitiu que a Caixa Econômica prosseguisse no financiamento, para que se construir um lote de 500 casas. 500 casas vai abrigar cerca de 2.500 pessoas e significa a gente enfrentar esse déficit crônico de moradia popular em Manaus. Dentro da política de habitação do município, a Prefeitura de Manaus ainda vai isentar as empresas que vão construir essas novas unidades habitacionais das taxas e emolumentos. Essa e outras notícias, ouça na Manaus Rádio Web ou acesse manaus.am.gov.br. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Nove horas e 20 minutos e agora com o destaque policial de hoje, Jacinei Brito. A Polícia Civil prendeu Alex dos Santos Marques, de 25 anos, Hugo Wallace Gomes Cordeiro, de 23 anos, e Jackson Santos da Silva, de 25 anos. O trio apresentado na manhã da quarta-feira, dia 31, é acusado da tentativa de latrocínio que aconteceu no dia 3 deste mês, numa concessionária de veículos no bairro São José Operário, na zona leste da capital. Os acusados levaram os celulares das pessoas que estavam na loja, quantia em dinheiro e balearam o proprietário. As prisões ocorreram entre os dias 18 e 30 de julho e são resultado da operação conjunta deflagrada com as equipes do Grupo Fera e do 28º e 39º DIP.
Taylor Vander Nogueira Figueira, de 33 anos, foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Com o acusado, a polícia encontrou 2 motocicletas roubadas com placas clonadas, além de um simulacro de arma de fogo. A prisão de Taylor aconteceu por volta das 15 horas da terça-feira na rua Marcos Barros, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Durante a ação deflagrada com o objetivo de reprimir a ação de receptadores de veículos furtados e roubados na capital amazonense. O acusado foi encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Francivaldo da Silva Cabral, de 38 anos, conhecido como Valdo, morreu na tarde da quarta-feira, dia 31, após ser baleado dentro de uma casa localizada na rua Janauacá, no bairro São José 2, na zona leste de Manaus. Segundo moradores do local, 2 pistoleiros não identificados chegaram em uma moto sem placas e entraram na casa onde ocorria uma reunião de célula e atiraram cerca de 7 vezes contra Valdo, que foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde morreu. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. De Manaus, Gessinei Brito. Notícias do Esporte. Obrigado, Gessinei. Agora vamos ao vivo com Júlio César Reis, o JC. O Manaus Futebol Clube venceu de virada, JC, mas foi eliminado da Copa Verde pelo Sobradinho. Bom dia. Bom dia, amigos do esporte. O Manaus deu adeus à Copa Verde. Em confronto válido pelo jogo de volta da primeira fase da competição, o Gavião do Norte venceu o Sobradinho do Distrito Federal por 2-1 na Arena da Amazônia, mas não conseguiu o resultado necessário para avançar às oitavas de final. Martoni e Vitinho marcaram para o Manaus, enquanto Matheus fez contra para os visitantes. Com a eliminação, o Manaus volta todas as suas atenções ao Brasileiro. Prêmio de melhor técnico do ano da FIFA. A lista dos candidatos ao The Best, anunciada pela entidade na manhã de ontem, também leva nomes como do argentino Ricardo Gareca, treinador da seleção do Peru. A indicação de Tite marca o retorno do brasileiro à lista de candidatos ao prêmio. Ele esteve entre os finalistas em 2017 por causa do bom desempenho com o Brasil nas eliminatórias sul-americanas, mas ficou fora do ano passado. O grande vencedor do prêmio FIFA The Best será anunciado no dia 23 de setembro. A campanha da ginástica brasileira no Pan de Lima é a melhor da história nos Jogos. Superou inclusive a campanha em casa em 2007, quando nomes históricos como de Daiane dos Santos e Diego Hipólito estiveram presentes no Rio 2007. Comparando com o desempenho de 12 anos, o número de medalhas obtidas na capital peruana é a melhor. Dos 11 pódios desta edição, foram 4 ouro, 4 pratas e 3 bronzes. No Rio, haviam saído 4 ouros, 2 pratas e 5 bronzes. Em Lima 2019, aliás, o Brasil superou os Estados Unidos no quadro de medalhas, inclusive aí na modalidade. Os Estados Unidos que é o exclusivo da modalidade, como todos conhecem. Bem, confira aqui no Rádio Notícias o quadro de medalhas atualizado no PAN 2019. Em primeiro aparece os Estados Unidos com 33 de ouro, 24 de prata e 21 de bronze. Em segundo vem o México com 14 de ouro, 10 de prata e 25 de bronze. E em terceiro o Brasil vem com 12 de ouro, 10 de prata e 18 de bronze. Com o destaque dos Jogos PAN 2019 de Lima, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. Obrigado, JC. 9 horas e 25 minutos. Ontem, pela Libertadores da América, quando o Flamengo entrou em campo, parecia que no primeiro tempo ia ser uma goleada. Começou tudo muito bem, mas terminou muito dramático. O Flamengo conquista sua classificação heróica dentro do Maracanã. Felipe Esboriou. Uma classificação heróica no Maracanã com mais de 67 mil torcedores. O Flamengo teve a remontada. Venceu o Emelec por 2-0, resultado que precisava dentro dos 90 minutos.
E nos pênaltis, brilhou Diego Alves para garantir o Flamengo nas quartas de final do torneio internacional. 4-2 nas penalidades, com defesa de Diego Alves e erro do jogador do Emelec. Queiroz mandou na trave. Flamengo está de volta às quartas de final da Copa Libertadores da América. O Internacional, comandado por Odair Hellmann, com recorde de público no Beira-Rio, venceu o Nacional por 2-0 e carimbou a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. 90 minutos foram suficientes para Paolo Guerreiro e Rodrigo Moledo marcarem os gols da vitória do Colorado. 2-0 e uma atuação e tanto, na opinião de Odair Hellmann. A gente já via na hora da chegada do ônibus a força que o torcedor estava nos passando, mas em fazendo a referência dos torcedores que vieram hoje aqui no estádio nos ajudar a ter essa vitória, eu quero fazer referência aos torcedores que foram lá no Uruguai. O meu respeito e minha admiração, meu nome e o nome do grupo dos jogadores, porque quando a gente entrou 15 para 6 da tarde, praticamente, lá no estádio, e que a torcida já estava lá, num grande número, numa situação adversa, muito frio, vindo de uma viagem cansativa, e a torcida ficar 5, 6 horas lá de pé naquela circunstância adversa, cantou, nos ajudou, apoiou, terminou o jogo. Que bom que nós conseguimos vencer para dar essa alegria a ele. E ele ficou mais uma hora e meia depois lá. Então, essa união e essa simbiose entre torcida e grupo, cada vez fica mais forte o processo. Então, meu agradecimento a todos que vieram aqui e fazendo referência aos torcedores que foram lá naquele jogo, naquelas circunstâncias difíceis e estiveram junto com a gente. E assim nós vamos seguir em frente, juntos. A mesma sorte não teve o Atlético Paranaense, que está eliminado da Libertadores. O time de Thiago Nunes foi derrotado novamente, desta vez na Bombonera. Já havia sofrido uma derrota em casa, na Arena da Baixada. Perdeu e deu adeus ao torneio internacional. Ábila e Sálvio fizeram os gols do Boca Juniors, que avança na competição e agora enfrenta a LDU na próxima fase. Quinta-feira é dia do Grêmio entrar em campo pela segunda partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A equipe de Renato Gaúcho venceu o Libertad em Porto Alegre por 2-0. Agora em Assunción, capital do Paraguai, a equipe do Grêmio pode até perder por um gol de diferença, que estará classificada à próxima fase. Na opinião do lateral Cortés, o time vai fazer o possível para conseguir esta classificação. Não, deixa o Grêmio mais focado. Sabemos da grandeza que é da equipe adversária, então nosso time tá ligado, nosso time não tem essa vantagem não, vamos entrar focado para fazer um grande jogo e sair daqui com um grande resultado. Grêmio que tem um retrospecto ótimo, já são 3 anos consecutivos, se passar para as quartas de final do torneio internacional. Isso mostra o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, o fruto da comissão técnica fazendo um excelente trabalho, então todo mundo sabe da importância, os jogadores, está todo mundo ligado, o Renato fala pra gente entrar no jogo focado, determinado, porque um jogo desse aí tudo pode acontecer, então se nossa equipe entrar totalmente ligada, a gente não corre nenhum risco. Algumas mudanças devem ser feitas pelo técnico Renato Gaúcho em relação à vitória em Porto Alegre. David Braz entra na defesa e atua pela primeira vez como titular ao lado de Kahneman. Ele vai substituir o suspenso Jeromel. A provável escalação do Grêmio deve ter Paulo Vitor no gol, Leonardo, David Braz, Kahneman e Cortés, Michael, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton. Na frente, André. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. A notícia que jamais mudará. Ezequiel 20, versículo 19. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os.
Chega ao fim a edição desta quinta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. A apresentação de Jones Moura. E também Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você, um excelente mês de agosto. Fique agora com Estação Vida na apresentação de Franklin Costa. Até amanhã. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A EADAN informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Apoio Cultural. Os cremes para pentear de 1 quilo da Nato Hair foram